Boa tarde, Nunes. Boa tarde para quem nos acompanha em casa. O assunto é esse mesmo. Vamos falar sobre a previsão do tempo. Não há quem não esteja aí interessado e preocupado com as mudanças climáticas e com todos esses eventos adversos que nós, aqui no estado do Rio Grande do Sul, principalmente, estamos sentindo. Quem conversa comigo hoje é o Marcos Jean, ele é meteorologista, nos foi indicado pela Barra Meteorologia. E a gente começa justamente por aí, né, Marcos? As previsões para essa primavera, que começou bem atípica, uma primavera com bastante chuva, né, umas temperaturas completamente fora daquilo que a gente imagina que seria um clima de primavera. Vamos falar um pouquinho sobre o que os próximos meses nos reservam ainda nessa estação dita das flores. De fato, Thelma, a situação para os próximos meses da primavera, já estamos passando por uma situação bem intensa em termos de chuva, em termos de temperaturas altas em alguns locais do Rio Grande do Sul. Aí nós damos aí um destaque para a região das Missões, que está com temperatura de verão, muitas cidades fazendo 34, 35 graus. E a expectativa para a primavera, para os próximos meses, estamos agora no finalzinho de setembro, outubro, novembro e dezembro, nós devemos continuar com chuva acima da média e a temperatura também deve ficar acima da média. Mas, só falando em média, fica um pouquinho complicado dos nossos telespectadores entenderem isso. Então, eu trouxe alguns dados da cidade de Cachoeira para passar para vocês, tanto de temperatura quanto de chuva. Para a chuva, no mês de outubro, é esperado 125 milímetros, para o mês de novembro, 112 milímetros, e para o mês de dezembro, 114 milímetros. Aí você pode me perguntar, o que vai acontecer em relação a esses valores? E eu vou te Exato. afirmar que vai chover acima disso. Por que que vai chover acima disso? Porque é um período de El Niño, e muito mais que El Niño, é um período de super El Niño, o que deixa as precipitações bem acima da média. Outubro, 125 milímetros, novembro, 112, dezembro, 114. Não é nenhum sensacionalismo dizer para você e para a nossa audiência que num único dia a gente pode ter todo esse registro de chuva do que é esperado para o mês inteiro. Isso Nossa. vem acontecendo, nós conseguimos acompanhar o que aconteceu no Vale do Taquari, na cidade de Mussum, em Roca Salles. Choveu muito acima do que era esperado para todo mês, o que causou todo aquele transtorno de destruir as duas cidades, deixar as pessoas desabrigadas, sem contar os óbitos que, enfim, foi uma verdadeira tragédia, uma calamidade que Uhum. aconteceu. Então, para os próximos 3 meses da primavera, seguimos com bastante chuva, chuva acima da média, e o esperado para o mês todo pode cair num único dia, o que nos deixa em estado de atenção, porque o Rio Grande do Sul já está sensível à questão do excesso de chuva, tanto no norte do estado e na região central, quanto nós aqui do sul do estado. Em termos de temperatura, Thelma, nós também temos aí, por ser um ano de El Niño, a temperatura vai ficar acima da média também. E eu trouxe aqui os dados de temperatura para a cidade de Cachoeira do Sul. Para outubro, é esperado uma média de 19 graus. Para novembro, 21,4 graus. E para dezembro, 23,7. Isso é uma média. Uhum. O que isso quer dizer? Como nós esperamos, em ano de El Niño, que a temperatura fique acima da média, pelo menos uns 2 graus, então devemos ter semanas com calor intenso, principalmente agora no mês de outubro e novembro. Nós vamos estar na primavera com temperatura de verão. Isso tudo, quando é feito o cálculo e a gente vê o que ficou do mês, a gente vai observar que a temperatura ficou bem acima do que era esperado. Para a nossa situação, que já é de vulnerabilidade pelas chuvas que deram nos últimos dias, então, principalmente nesse quesito, a gente vai precisar ficar em estado de atenção, porque essa chuva, ela não vem só em forma de água líquida, ela pode vir também em forma de granizo, e estamos tendo muita chuva de granizo, vendavais e bastante atividade elétrica. Vamos ficar atentos nos próximos 3 meses.
porque será necessário, em razão da vulnerabilidade, em razão também das chuvas de granizo e dos vendavais, o que já é comum da primavera. Por se tratar de El Niño, então isso tende a se intensificar nos próximos meses. Agora a gente observou também um aumento na temperatura em outras áreas do país, o que a gente não chegou a sentir aqui, pelo menos na região central e mais para o sul do estado do Rio Grande do Sul. Essa bolha de ar quente tem chance de nos alcançar nos próximos dias? Thelma, esse ar quente que está dominando todo o centro do país, pegando inclusive Paraná, Santa Catarina e a parte bem ao norte do Rio Grande do Sul, especialmente a região das Missões, ela não vai se estender para a região central e também não se estenderá para o sul do estado. A partir de terça-feira, nós temos aí a formação, né, de um ciclone extratropical e vem uma nova frente fria. Essa frente fria ela vai derrubar a temperatura em todo o Rio Grande do Sul, inclusive na região das Missões, onde a temperatura está fazendo 34, 35, uma situação que a gente vê normalmente no verão. Então, nós vamos ter aí o retorno da temperatura mais amena para a região das Missões, mas assim, pode ficar tranquilo por enquanto que nós não temos essa bolha de ar quente vindo em nossa direção. Pelo contrário, com a entrada de ar frio, a temperatura vai baixar bastante para nós nos próximos dias. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente vê essas oscilações acontecerem bem nitidamente. A gente sai de um dia de verão e vai para um dia de inverno, assim, num período de 24 horas. E é mais ou menos o que deve acontecer agora nos próximos dias. É esperado muita chuva, com inclusive risco de temporais e granizo, numa boa região do Rio Grande do Sul, pegando desde Uruguaiana, passando por São Gabriel, passando por Alegrete, Santa Maria, Rio Pardo e inclusive a cidade de Cachoeira do Sul, Porto Alegre, toda a região metropolitana, Caxias do Sul, um pedacinho da serra, até o litoral norte. Essa virada de tempo deve se estender por todo o dia de terça-feira. Então, é esperado muita chuva, risco alto de temporais, com granizo, inclusive, Thelma, pedras grandes. Não vai ser só granizo miudinho, não. A gente vai ter registro de pedras de granizo maiores que podem sim causar algum tipo de transtorno. E toda a terça-feira é de estado de atenção em toda essa região. O tempo finalmente começa a estabilizar a partir de quarta-feira. Ainda teremos chuva, porém em menos quantidade, sem riscos de temporais, e o vento minuano, que ele é causado pelo ciclone extratropical que vai se formar na costa do litoral norte. Quanto aos ventos, nós não temos motivos de preocupação, porque as rajadas elas vão ficar na casa dos 50 a 60 quilômetros por hora, isso na região litorânea. Porque além dos temporais, além do granizo, nós temos também uma expectativa de grandes acumulados de chuva, o que pode levar a transtorno em virtude da sensibilidade que o estado já vem enfrentando das chuvas das últimas semanas. Se a primavera já está assim tão fora de rota, né? O que a gente já pode prever e preparar aí a nossa audiência toda para como será o verão? O verão também vai ser um verão extremo, com temperaturas acima da média, em função desse El Niño, ou a gente vai ter alguma outra coisa, uma outra surpresa também por conta desse fenômeno climático? Thelma, espera-se que o verão ele seja uma virada de chave totalmente ao contrário do que está acontecendo agora. Se agora está acontecendo excesso de chuva e essa temperatura que fica oscilando, hora está quente, hora está frio, e essas tempestades e o granizo e o vendaval, o que espera-se para o verão de janeiro, fevereiro até março, finalzinho de março, quando termina o verão astronômico, a gente espera aí uma estação mais seca, seca e quente. Devemos ter temperatura média, pelo menos uns 2 graus, de 1,5 graus a 2 graus acima do normal. Isso significa dizer que nós teremos aí incidências de ondas de calor
e pouca precipitação. Os campos que agora estão todos alagados, a tendência é que na estação verão eles sequem e aí vem o outro problema, que é o problema dos incêndios, das queimadas. Então vai ser uma virada radical de chave. Porque o El Niño, Thelma, a gente sente ele muito intenso na primavera, de setembro até o iniciozinho do verão, que é ali por volta do mês de dezembro. De janeiro em diante, o El Niño perde força. E aí a gente entra na estação mais seca, um clima bem seco, bem árido, com pouca ou nenhuma chuva. Toda essa água, como o solo, principalmente na região dos Pampas, boa parte do estado tem um solo mais raso. Toda essa água que acumulou, ela vai evaporar. A terra ela seca muito rapidamente e aí a gente sai das enchentes e entra com o problema da seca, da falta de água, dos racionamentos de água, principalmente aqui no sul do estado. Tem aqueles rodízios de 12 horas com água e 12 horas sem água, além das queimadas e dos incêndios. Vai ser uma virada radical. Primavera chuvosa e com bastante enchente. Verão, expectativa, temperaturas altas, ondas de calor intensas e fogo, porque a tendência é que seque bastante. A mensagem que a gente deixa para as pessoas é sempre uma mensagem assim de alerta, porém de tranquilidade. A gente coloca o alerta quando ele deve ser dado, mas nesse momento as coisas elas estão mais tranquilas, mais amenas. Vamos ficar de olho nas previsões, mas respirar um pouquinho e aliviar a tensão, porque isso faz bem. Viver em estado de alerta é muito ruim, Thelma. A gente reduz muito a qualidade de vida, sem contar os riscos que isso nos traz para a saúde. Sem dúvida, sem dúvida. Obrigada mais uma vez para o Marcos, então. Daniel Nunes, a gente tem uns prognósticos assustadores a longo prazo, uma chamada de responsabilidade a cada um de nós, de fazermos a nossa parte para frear um pouco desses eventos tão danosos que temos sentido na pele aí, todos nós, de uma maneira geral, porque afeta aos nossos irmãos, aos nossos amigos, aos nossos familiares, à humanidade de uma maneira geral. Somos todos irmãos, não é verdade? E para os próximos dias, vamos respirar, como disse o moço da rede vizinha lá, porque vai dar uma acalmada na chuva, graças a Deus.